Alô, senhoras e senhores. Muito boa tarde, manhã, noite ou madrugada, onde quer que você se encontre. E sejam muito bem-vindos à primeiríssima edição do Alma do Dragão. É isso. Começando agora, não é mesmo, senhores? Boa noite. Não. Boa noite não, né? Bom Não, que dia, vergonha boa alheia, tarde, boa cara. noite. Não, calma, tá bom. Não, tá bom. A gente... É que esse aqui eu tive que escrever, porque eu vou... Tem que ser padrão, né, pô? Aí eu falei, eu já anoto para lembrar para as próximas. Novamente, então, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Alma do Dragão, o seu podcast, espero que semanal, sobre o competitivo de League of Legends em geral. Eu vou começar apresentando a mesa, então. Primeiramente, eu sou o Hearts, eu serei o hoster de vocês, nessa esperada 1 hora que você deve nos escutar. Eu espero que você não nos abandone no meio do caminho, né? E junto aqui conosco nós temos o queridíssimo integrante fixo aqui do programa, o meu convidado, o meu amigo, companhia especial, Dilufer. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Boa Lufer madrugada. e boa madrugada. E vamos juntos subir no dragão e voar por Summoner's Rifts. Completando aqui comigo hoje, convidado especial para a nossa primeira edição. A gente vai falar de competitivo, a gente tem que chamar o futuro do cenário, não é mesmo? Então nós temos aqui Zelderon. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Meu nick é Zalderon e venho aqui tentar discutir um pouco do cenário aqui com esses feras que estão aqui na minha frente. Bom, vamos lá. Como é o nosso programa piloto, a gente precisa botar os... explicar, né? Para que a gente está aqui, o que serve, qual o nosso objetivo. É uma ideia muito que a gente tem, uma coisa que eu sinto muito hoje, é de que a galera que fala de competitivo, de LoL, só pro player fala. Vocês já perceberam isso? Tem umas exceções, assim, né? Que é tipo aquele cara do Mais Esportes, né? O Ericat. É, o Ericast. E o combo lá, mas o combo também é o Joko, então o O Joko Diogo é já foi. E um caster. Insta, Caster. exato. A gente tem muito poucos torcedores opinando sobre as coisas. E é um negócio que a internet tá aí para isso, trouxe junto com o futebol, que é justamente a gente ter um pouquinho de voz para falar abertamente o que o público acha das coisas em certos momentos. E para começar, acho que não poderíamos ter uma pauta melhor do que senão a nossa grande final do campeonato. CBLOL, Rensga e Red na final, uma final que acho que dá para dizer. Nem o mais louco, nem o mais insano diria que seria essa final. Eu duvido que tenha uma pessoa na face da Terra que no começo do CBLOL ia falar que Red e Rensga ia estar na final. Duvido. Não, e se disse, tá no hospício. Não, com certeza. Certeza. Internada. Saiu agora que chegaram. 1000 perdões estão falando pra essa pessoa nesse momento. Tiveram que pedir uma indenizaçãozinha aí pra ele. Complicado. Vamos fazer essas coisas um pouquinho por ordem aqui. Vamos dividir então, assim. Vamos primeiro falar de um time, depois vamos falar de outro time, depois a gente fala do jogo sobre um todo. Tá? Então, como a gente vai ter uma mudança de tópico aqui agora, a gente não tem um quadro preparado ainda nesse nosso começo, então a gente vai direto falar sobre a Rensga na final. Rensga na final. Quem diria, né? Org nova, org que eu mesmo, split passado, não gostei. E esse Pô, quem gostou tá no hospício, que nem você falou. E esse split, os caras simplesmente invocaram 2 coreanos e o coreano ninja não sabe nem falar inglês, velho. A comunicação da Rensga, perdão. A comunicação da Rensga é muito esquisita, né, cara? Você já viu aquele tem no CBLOL? Mano, essa comunicação deles é muito estranha porque eles estão tão na mesma página que eles não precisam falar muita coisa para coisas. Tipo, eles não precisam falar, vou dar engage ou faz essas coisas, porque até tipo, o Yuri não sabe falar inglês. Então, tipo, O Croc é meio que o maestro ali, né?
Mano, o Croc faz play, o Croc traduz do coreano pro inglês, do inglês pro coreano, e ainda consegue ser bom. Ele fala, né? É filme. Eu acho que, tipo, só faltou pro Croc ele mandar ele traduzir um português, assim, do nada. Tipo, traduzir um caralho, assim, pra coreano, pro Yuri, entendeu? Do hype, velho. Muito esquisito. É um pouco esquisito a gente falar, porque a gente vai chegar na Red, mas são dois times com comunicações muito peculiares, não é mesmo? Calma a comunicação aí, né? Calma. Eu acho que é um fato que chega até interessante, mudando um pouco da comunicação do time, mas a gente pensar um pouco em como que a Rensga conseguiu o sucesso dela tão rápido. Porque, para quem não conhecia a Rensga, que é muito possível, é um time que amargurou, entre aspas, uns 3 splits de circuitão. Acho que foi. Foi isso, né? Sim. Conseguiu uma vaga de franquia. Inesperada, né? Já claro. Foi inesperada, mas eu fui dar uma olhada nos comentários deles sobre. E, tipo, eles fizeram a apresentação sertanejo ao vivo pros caras da Riot. E o dono da Rensga é rico, né? Então. Quem que será que é o dono da formação? Cara, eu não faço a menor ideia. Fica aí no ar. Eu não faço a menor. Vamos ver se eu acho. Vai dar uma olhada aí, pra ver se a gente descobre quem que é. Mas é um projeto um pouco diferente. Na verdade, não. É um projeto mais comum que a gente tem no cenário, que é tipo... Não deu certo, deixa um ou dois caras que deram certo, muda tudo. A gente tinha no ano passado, no split passado, uma line muito esquisita, era o Enga no mid, né? O argentino. Sim. Deixa eu pegar aqui ela line. E no bot tinha o Cleon. Pô, esse maluco aí era um crime. Desculpa. Eu sou obrigado a... Nossa, eu lembro que eu ficava assistindo jogos, comentando que... Pô, por que não põe a Harumi pra jogar, velho? Vai ficar trocando esse maluco e o Zirig. E ele virou coach, não virou? Virou Positional coach, quem diria? Do Academy. Zirig do Positional Coach. Positional coach. Eu nem sei o que o Positional Coach faz, cara. Pra ser bem sincero. Ele, tipo, em vez de... Ele só ajuda mais a lane que ele é proveniente. Entendi. Então, ele vai dar mais, tipo, um suporte para os suportes da equipe. É basicamente isso. Entenda. E, tipo assim, teve muita mudança na comissão técnica também, né? A gente, inclusive, teve fofocas do cenário aí, daquele maluco que tava xingando todo mundo da PEN quando a Rensga ganhou. E ele era ex-coach da Rensga. Vocês viram essa história aí? O Ranger ficou farpando o cara, tipo... Falando, porra, tu é uma fracassada. Vocês não chegaram a ver isso? Cara, eu sei que o cara era ex-coach da Rensga, ele foi mandado embora do time. O time foi de penúltimo de CBLOL pra final. E ele começou a bustar os caras da PEN, por algum motivo. Tipo, o que eu queria saber exatamente era quem é o maluco que bancou a vaga, né? É uma holding formada por empresários de diversos segmentos, que tem a missão de realizar e fomentar e desenvolver o mercado de games e esportes eletrônicos. Caramba, a Rensga é um catadão de empresário. Mas um ponto importante a ser falado é que nessa franquia, dinheiro e nem nome em organização, tipo, garantiu vaga pra franquia. Foi projeto, né? Tinha que ter um projeto a longo prazo bom pra conseguir entrar nessa franquia que nem a Rensga teve. E dá pra ver os frutos dela agora nessa final. Pô, melhor que algumas franquias bem renomadas do cenário até, né? Mas... Mano, se vocês nem sabem, curiosidade da Rensga. O sócio da Rensga, ele é sócio da empresa que torra café. Tudo a ver. São três sócios na empresa. Aquele primeiro que sempre trabalhou com logística, o do café, cara que é dono de uma empresa de saco de lixo. Caramba, que aleatório, cara. Resumindo, eles se juntaram numa flex e decidiram, vamos criar uma org de LoL. A gente é tudo rico, vamos fazer a org? Exatamente. Mas um tópico que eu queria trazer aqui pra gente conversar é que eles são a única organização que não reside em São Paulo, né? O que se mostrou ser uma coisa ruim. Sim, o tilt dos coreanos, né? Tipo, é legal o fato de uma org não de São Paulo, tipo, ter a infraestrutura e investir,
Só pelo fato do servidor de torneio ser em São Paulo, isso, tipo, dá muitos problemas pros jogadores que residem em Goiânia. E, pô, Goiás, né? Pô, não é o Rio de Janeiro, não é Curitiba. Com todo A respeito. internet era ruim lá, né? Com todo respeito à galera de Goiás aí que possivelmente está me escutando, pô, não dá pra comparar, né? Tanto que os caras. Mas eu acho que isso aí foi proposital, pô, porque os caras estavam jogando lá com 70 de ping, terminaram ali meio de tabela, e vieram jogar playoff com 10 de ping. Não. Tem que lembrar no começo do campeonato que 70 de ping eles eram líderes. De segunda semana. Eles eram líderes. Mas, tirando o fato, então, com um lag, eles conseguiram pegar um streak de 7 vitórias seguidas, é isso? Foi. Eu acho, na verdade, eles ganharam 9 dos últimos 10 jogos regulares. Eles perderam um jogo para PEN nesse meio Sim, tempo aí. exatamente. Ele e o Flamengo foi o único time que não ficou 0-2 contra nenhum time. Inclusive, vamos aproveitar, então, já que a gente começou a falar do time da Rensga, dados rápidos aqui para a gente poder falar. O time terminou 11-7 a fase regular. Ou seja, eles ganharam. Eu acho que eles ganharam 7 dos 9 jogos, cara. Aliás, espera aí, eu vou entrar aqui na match list. Ah, não, o streak de 5. Não, foi exatamente Acabou. isso. Eles ganharam 8 dos últimos 9 jogos da temporada principal. Sim. Sem ser isso, foi os 3 vitórias no primeiro fim de semana. Tiveram 5 luzes seguida e aí tiveram essa baita dessa arrancada aí no final. Terminaram então em quarto lugar do CBLOL, 61% de win rate, 11-7, média de jogo de 30 minutinhos. O campeão mais banido foi o Shinzal e o Renekton, o que nos playoffs mostrou estranho, porque o Renekton foi um pick bem contestado. Vou guardar para falar dos players depois, mas um dado interessante da Rensga é de que quando o time tinha vantagem de ouro na frente, até os 15 minutos, eles têm 100% de win rate na fase regular. Ou seja, toda vez que deu 15 minutos a Rensga tá na frente, eles ganhavam o jogo, 100%. O que foi um dado que não se concretizou no playoff. Esse número caiu um pouquinho, caiu para 83,3%. Eles perderam um jogo que eles estavam na frente em 15 minutos, com a PEN. E vou deixar vocês se dissertarem aí antes de eu passar mais um dado legal aí do time. Você até falou do Renekton aí, mas o Chiari jogou muito de Renekton, né, na fase regular. Acho que deve ser um dos campeões favoritos dele, né? Porque eu lembro dele jogando de Renekton. Foi sim. O Renekton, na fase regular, 4 jogos. Gwen, eu acho que ele jogou mais no playoff, né? Cara, pior que não, tá? No playoff ele jogou um jogo só de Gwen. Que foi o Kutapen, o último. Mas já que você comentou, a Gwen é o campeão mais banido da Rensga, 44% na fase de grupo. Que não é fase de grupo, é fase regular. Também tem que pensar que na fase regular, tipo, no começo do split, Gwen tava, tipo, fora de órbita e se você não tava Blue Side, você tinha que banir o boneco. Hoje ele ainda é meio fora de órbita, mas aí é por outros motivos. Mas jogável contra. Mas deu pra ver que os times não estão com boas respostas pra ela. Eu acho que nenhum time conseguiu responder Gwen direito. Teoricamente, tipo, o 7 ganha de Gwen, só que o Parengue jogou muito mal o level 1 contra a Red e Cara, acabou o Sado dando o lá que deu. da Down também mostrou que Camille jogou bem, velho. Camille joga bem. A Camille, ela foi meta nessa reta final de playoff lá fora. Os caras Sim, são alta pernocas. prioridade. Então, eu vi uma grande evolução do time da Rensga, começando o segundo turno. Deu pra ver que, tipo, eles conseguiram alinhar o time e nas coisas que eles faziam. Deu pra perceber que ficou muito mais campeões AD na mão do Yuri, que pegam ou escalam muito, ou pegam pressão mid muito rápido e isso habilita o Croc tipo, a fazer jogada, invadir outro jungle, a pegar vantagem no começo. Que nem você falou, eles têm 100% de win rate com vantagem até os 15 minutos. Então, pelo fato deles descobrirem tipo, esse estilo de jogo esse estilo de jogo mostra o quão bom eles são. Eu acho que, especificamente, acho que o Talaud nem teve jogo, né? Tipo, 3-0, pra ser sincero. Mas Sim. contra a PEN especificamente, eu acho que eles mostraram uma superioridade mecânica geral, assim, tira do robô, que eu acho que O robô desbalanceou a partida. tipo, o que eu quero dizer, o Yuri jogou melhor que o Tim, o Croc jogou melhor que o Carioca, o Trigo jogou melhor que o TT.
o Temer jogou melhor que o Lúcio de trash. Assim, o trash foi meio esquisito. E foi uma diferença pura mecânica contra o time que a gente dizia ser o mais macro do campeonato, né? E eu acho que foi um pouco do jeito deles conseguirem suprir assim, a qualidade que o outro time tinha mais em relação a eles. E o Coreia Diff, né? Temos que abrir um espaço para falar de Coreia Diff. O Croc é o único cara que pega Nidali e carrega jogo CBLOL. O cara carrega jogo solo de Nidali, velho. Porque Nidali BR também, minha nossa. É um pouco complicado até da gente. É tipo o Jay. É tipo o Jace. E o Lucian. São todos os bonecos que os Coreia jogam. Olha só. Que coincidência da porra. Eu já vou perguntar agora. Eu sei que é um pouco cortar as pernas quando a gente for falar do jogo. O quão o Coreia Diff vai fazer diferença? Ó, Porque foi um pouco de diferença contra a Loud e especificamente contra a PEN. Acho que mais por uma série ruim do Team do que realmente ultra mérito deles. Então, eu acho que o principal erro da PEN nessa série foi demorar pra ver que campeão AD na mão do Yuri, tipo, era problema. Tipo, eu acho que os 5 jogos desse playoff ele jogou campeão AD. Era Irelia e Lúcia. E no jogo 4, o Yuri deu blind Lucian, o Tino tentou responder com Syndra, não se deu bem, ele deu blind Lucian no quinto jogo de novo, e o Victor, tipo, foi uma boa resposta até certo ponto, só que o jogo acabou desandando. Então, eu acho que o que desbalanceou aquela série foi o Yuri. Não, concordo. Inclusive, craque dos playoffs, acho, da semifinal, né? Não dos playoffs, mas da semifinal especificamente, eu acho que é totalmente para ele. Só para eu confirmar aqui o que o Zelderon falou, ele jogou de 2 jogos de Lucian, um de Irelia, um de Zoe e um de TF. Ou seja, foi 2 de AP, 3 de AD. Os 2 de AP ele perdeu. Exatamente. O de Zoe de TF. Então, eu acho que foi com o Coreia Diff vai ser final. Eu acho que é aí que vai rolar o Coreia Diff. Que eu acho o Gravitar muito inferior ainda ao Yuri. Uhum. Então, é que os pontos fortes do Gravitar não necessariamente é tipo mecânica 1v1. Um dos pontos que ele tá substituindo o Avenger é pelo fato de ele exatamente, ele é melhor na comunicação, ele comunica mais, ele consegue organizar mais o time da Red e tipo, ele joga a mid lane não pra tipo ganhar um v1 pra pegar vantagem na lane, mas sim pra impactar o mapa tipo ao seu redor. Ele prefere muito mais dar vantagem pro bot ou pro top do que pegar vantagem na própria lane. E eu acho que se isso chegar a ser um problema, o Avenger pode entrar também. Ele não me parece ser uma peça descartada Sim. no time. Mas vamos guardar para falar disso quando nós vamos falar do jogo. Ok? Quero passar um último dado interessante do time da Rensga antes da gente passar para os players. Nos playoffs, a Rensga ficou 6-2 de win rate, tá? 6-2. 3-0 contra a Loud e 3-2 contra a PEN. Eles ficaram 2-2 no Blue Side e 4-0 Red Side. Então, Red Side. Esse 2-2, ou seja, eles perderam 2 jogos no Blue Side para a PEN. E ganharam um jogo da PEN no Blue Side e um jogo da Loud no Blue Side. O resto foi tudo Red Side. Sim. Por que vocês acham que eles não que essa prioridade, não por que eles dão prioridade para isso, mas como o draft desse lado do mapa e como o jogo desse lado do mapa afeta o time ao fato da gente poder considerar que é um ponto importante? Porque o Red Side é muito importante no draft. Habilita, tipo, counterar nada ele com o pick dele. E o Yuri já provou que não importa o que pegarem contra o Lucian, a Irelia dele, ele vai conseguir jogar, vai conseguir impactar muito bem o mapa. E ele pode dar esse dash pick pro Chiari pra ele tipo, sempre jogar na vantagem. Então, do jeito que eles jogam, praticamente eles vão ter metade do mapa pra eles. Vamos passar então, pra gente terminar um pouquinho dos nossos comentários aqui do time da Rensga, falar um pouco dos jogadores em si. Acho que é muito difícil a gente tirar o craque do time do Yuri, né? Acho que não tem como. Até porque ele jogou absurdamente no Ele é fora da curva de verdade, sem contestação. Deixar uma menção rosa aí pro Trigo, que é o BR que mais se destacou no time da Rensga, na minha opinião. Sim.
Não, o time da Rensga, como um todo, eu acho que todo mundo tá numa fase boa. Muito. O Chiari eu acho que é o único que tu põe um degrau abaixo. Tipo, bem abaixo. É porque normalmente ele é o Weakside, né? Então é bem mais difícil ele ser a estrela do palco da Renzga. É que assim, quando o Chiari saiu da zona de conforto dele, especificamente aquele NAR do jogo 3 da semifinal, foi um negócio um pouco assustador. É. A gente vai falar do matchup específico mais pra frente, mas é um pontinho que eu fico um pouquinho preocupado. Mas eu concordo, eu acho que a gente tem que dar muito mérito pro Trigo. Muito, muito, muito mérito. Pra mim, o Trigo foi top 3 da DC, do CBLOL. Eu acho que sem nenhuma discussão. Mas a gente tem que lembrar também que ele tá contra o melhor top do campeonato, né? O Chiari? Justo. Eu teria que ver o jogo contra a Loud, né? Pra ter um pouquinho de. Contra a Eu lembro PEN, que ele contra a pegou Loud. Nar em cima de Renekton. Contra a Loud, acho que Não, não. mas Contra a Loud, contra a não. Loud ele pegou? Acho que não. Só um segundo, eu tô aberto aqui o histórico da Rensga. Ele jogou de Camille, Wukong e Renekton. Camille, Kong e Renekton. Inclusive, número importante, já que a gente já tá falando do Chiari, ele tem 100% de win rate de Renekton no playoff. 3 jogos. Ele perdeu ele 3 wins perdeu de Nar pro Renekton e ganhou de Renekton contra o Nar, né? contra o Nar. Exatamente. 100% de win rate com o Renekton, 3 jogos. Na fase regular, ele tem 75% de win rate de Renekton. Ele perdeu um jogo de 4. O segundo campeão dele mais jogado na fase regular foi o Viego. Viego top, ele tem 3 jogos 100%. Os outros ali variam entre 50%, Viego já não ou os que vai ele mais jogou só então. uma vez e perdeu. Já pode descartar Viego Lane, que não é mais a mesma coisa. Vocês acham que vai ter Viego? Viego não, perdão. Vocês acham que isso, tipo, Renekton vai ser banido 3 jogos? E que área que se vire? Então, depende Eu acho que vai do passar planejamento das ainda. equipes. Se uma das equipes tiverem, souberem jogar contra a Renekton e terem respostas boas contra a Renekton, eles vão deixar passar. Senão, eu acho que não é bom assumir o risco. Eu acho que ele vai ser banido os 3 jogos, porque o Renekton contra a Rensga é ban duplo, porque tu tira ele dali também. Detalhe, para quem não tá ligado, o Croc tem. O Croc ele tem 5 jogos de Nidali no campeonato. Os 5, o Chiari tava de Renekton. Ele ganhou 5. Não, ele perdeu 1. Que foi Ele contra? perdeu 1. Ele perdeu contra o Flamengo. Mas o que eu quis dizer é que os 5 jogos que ele tava de Nidali, o top, o Chiari tava de Renekton. É por isso que ele falou que é um ban duplo. Prestida. Porque é uma dupla boa. Quando tu bane Renekton, tu tira Nidali junto. Porque se ele pegar Nidali com outro boneco top, sei lá, meio esquisito, só um Aí depende do planejamento da Rensga, porque a Nidalee do Croc é muito boa. Eu acho que eles têm que ter isso é um outra padrão opção no para ele jogar de campeonato, né? Nidalee. Porque uma coisa que atrapalhou muito o draft da PEN era o Varus do Trigo e a Nidalee do Croc. Mas isso assim, analisando o número, né? No campeonato foi isso que aconteceu. O Croc só jogou de Nidali quando estava aberto. E um outro detalhe é de que, o que eu tô comentando, eu acho que vai acontecer da Red ser Blue Side. E se isso acontecer, eu não duvido nem um pouco que eles deixem o Renekton passar para dar first pick. Sim, first pick Renekton dane-se pro Gigo. Porque eu acho que é um campeão que bate com o estilo do Gigo. E o Chiari não tem uma resposta ultra efetiva contra Renekton, pelo menos ele não mostrou. E tem que lembrar que a PEN baniu o Sejuani, né? Porra, aí é foda. Será que eles tinham um plano? Provavelmente, não necessariamente quando você bane um ban assim, É porque também Sejuani deixa com eu Irelia era reformular. muito forte, né? Tem que lembrar que o Yuri tem esses bonecos ADs, Melis e Ranged, e Sejuani é muito bom com eles, e provavelmente a PEN podia ter visto alguma coisa que eles achavam que Sejuani ia ser meta ou ia ser muito bom pro time da Rensga. Foi alguma análise de draft. Devo dizer que foi bem esquisito. Provavelmente. Foi alguma informação. O BRTT batendo palma, tá sabendo tudo. O último detalhe aqui antes da gente mudar para Red, a Rensga baniu TK
todos os jogos do playoff. E o Varus foi banido 88% dos jogos do playoff. Ele passou em 2 jogos, um jogo. Que o Trigo pegou e ganhou. É o melhor boneco dele de longe. Mas vamos guardar para falar disso daí daqui a pouco. Porque acho que a gente já deu para desconstruir um pouquinho do que foi a Rensga no campeonato. Tá na hora de fazer isso com outro time, né? Então, vamos falar de Red Kennedys. Red Kennedys, então, na final. Eu considero mais surpresa do que a Rensga. Concordo? Concordo. A Crash Kennedy, né? Concordo. Crash Kennedys. Um projeto que eu acho que era bem claro, de fazer meio que uma categoria de base, pegar um time e deixar ele jogando junto por muito tempo. Só te cortando um pouco, Com vontade. eu ouvi dizer, não, eu li no Twitter, né, que a Red Kennedy se decidiu no seguinte: se a gente não tiver uma Down, né, que é um time que igual, porque tem contrato 2025, a gente não vai ganhar nada. Então eles forçaram todo mundo a ficar com um contrato longo para eles continuarem com o mesmo time até ganhar alguma coisa. Ah, eu sei que tem alguns boatos aí de que... O Revolta falou, não falou, Zé? Não, você que é fã do Revolta? É que, como, tipo, tem muita criança nova, sempre tem aquela eufonia, aquela, tipo... Provavelmente, criança faz merda, né? Adolescente. Então, a Red é o lugar mais propenso a isso acontecer, porque pode ter falta de profissionalismo, essas coisas. Eu acho que como Mas... são os 5 assim, o Jojo é o menos, eu acho que ele tem 26, ele é o mais velho. Nossa, o Jojo já é velho assim? Eu acho que o Jojo tem 26 anos, ele é o mais velho dali. Tem cara de 18. Deixa eu checar, né, para não... essa informação errada aqui. Jojo. Jojo... Nossa, 22. Nossa, meti o louco. Ele é Zé. Cara, É que ele é o mais mas velho. Eu acho que o Titã tinha 24. Eu acho que o Titã tem 21 e ele tem 22. o É isso, o planejamento... Titã tem 21 e o Jojo 22. O Jojo é o mais velho dali. Mas tipo... Eu vejo o planejamento da Red, tipo... Desde quando era circuito desafiante, era um planejamento muito a longo prazo, porque o Avenger, o Gigo, já estão lá na Red há muito mais tempo, o Aegis chegou depois, eles se tornaram titulares no time, e eles estão com essa equipe desde que eles subiram do circuito desafiante. Então, sinergia eles têm. Eu acho que o que eles fizeram ao longo do tempo era colocar todo mundo na mesma página e alinhar as É que por muito ideias. tempo pareceu que não ia dar tão certo, porque o time era muito inexperiente, né? Então, por exemplo, o que a gente viu no ano passado foi uma série contra a Vorex, onde o time tava meio tiltado. Tipo, a falta de experiência bateu, claramente. Foi um negócio que a gente não viu nesse time agora. Eu sei que envolve muita coisa, os jogos da Red foram jogos muito diferentes, ou eles estomparam, ou eles deram comeback, mas o quanto que essa falta de experiência dos jogadores afetou o time ou não afetou o time, e o quanto ele vai afetar na final. O que vocês acham disso? Eu acho que a final presencial vai dar uma pegada nos players, principalmente nos mais novos aí, né? No Gravitar, no Gigo e no Aegis. Mas também eu acho que ganharem o primeiro jogo, eles vão ficar, tipo, no hype. É que assim, vamos ser sinceros, esse tipo de tilt, digamos assim, bate no outro time também. Que lá só o Damage já jogou jogo grande. Os coreanos acho que também já. Ah, mas foi, porra, final de Academy da Coreia. Pô, o time da Red também jogou final de circuitão. Eu, Mas aí o Croc era da OPL lá, né? Da Pentanet GG. Eu vou dar uma olhada aqui para ver o quantas finais, se eles já jogaram final, alguma coisa assim. Mas o que você acha disso aí, Zelda? Então, eu acho que a maior preocupação seria no time da Red, porque eu não vejo. Não vejo experiência nesse negócio de playoff presencial, principalmente. O único que tem lá é o Titã. O Jojo também já jogou final. E ele sentiu, que foi aquela final do Flamengo, que eles tomaram 3-0 Final? da Cabum. Ah, sim. Mas a do Flamengo, tipo, não vou entrar em méritos, porque teve aquele bagulho do Lucy não podendo jogar, voltando pra Coreia, ele teve que entrar, ele era reserva. Sim. Enfim. Mas a minha maior preocupação é o Grafter. Ele
ele jogou Academy, ele sempre jogou no time de base da Red, e a estreia dele no CBLOL foi no playoff, ele estreou muito bem, mas tem que ver como que ele vai ser na final presencial, porque é outro bagulho. O buraco é muito mais embaixo. E é o Yuri, não é Então, qualquer mas a mid. gente tem a mística de que coreano tilta em playoff. É uma mística reversa aí, né, nessa situação. Eu tô no Croc, eu já puxei aqui o status do Croc. Vou puxar o do Yuri agora. O Croc, ele não jogou final de CBLOL, tá? Final de OPL. Ele jogou... Não, pera. Ele jogou uma semifinal, porque no PL tem losers. Ele ganhou um jogo da Dire Wolves, tomou 3-0 da Pentanet. Não, ganhou de 3-0 da Pentanet. O time classificou em quarto, ele classificou direto na loser. Ele não chegou na final, ele perdeu na semifinal pro time da Order, que acabou perdendo pra Legacy, e a Legacy foi pro Mundial. Quem lembra, lembra. O Yuri, cara... Era isso mesmo? O Yuri nunca jogou playoff, cara. Não, um fato importante aí, o Yuri, ele saiu do pior time do Academy da LCK pra finalista Ele foi o do pior time. CBLOL. É que tipo, ele rodou por muito time na LCK. Ele jogou pela Griffin, por exemplo. Academy, né? Mas então, o Yuri também nunca jogou a final. É que é meio difícil a gente pensar que coreano tiltar, né? É esquisito. Não, e esse histórico do Yuri Sim, é o histórico bizarro do- de ruim, né? É patético. Antes da Rensga. Sim, muito. É só vermelho. Eu vou dar minha opinião. Vou admitir que ela é levemente clubista. Mas eu acho que, como é presencial, é capaz do Grevitar, de alguma maneira, ele mata o Yuri no level 5 do primeiro jogo. Ele vai levantar, gritar, você quer uma loninha? E o Yuri vai chutar. Você quer uma loninha? Nossa, mas que específico. Vocês não ouviram na escuta da Red? Não. Ele matou, foi uma play lá que eles mataram todo mundo do Flamengo, naquele jogo lá que foi 33-3. Aí ele deu um grito, não pro Tuts, né, porque era presencial, mas ele gritou, você quer que quer a loninha? Não pergunto o que isso significa, eu não faço ideia, a galera de Recife tem um dialeto próprio. Bom, vamos passar direto pro time, então, da Red, falar um pouquinho da campanha deles, e aí sim a gente tem muita coisa, porque eu acho que o playoff, diferente da Rensga, que foi um time que manteve o padrão de jogo deles, que eles já estavam vindo muito bem, a Red Kennedys, porra, na fase regular era Sdinak, Der e virou Red Kennedys. Estavam jogando invertido, estavam jogando Nossa, mas foi muito tecnológico o que você falou aí. É que foi a Red Kennedys ao Nossa. contrário. Aí é foda. Sdinak Der, velho. Sdinak Der, exatamente. É isso. Mais ou menos, né? A Red foi o time 1-1, o time amaldiçoado dessa edição. Para quem não sabe, todo ano no CBLOL tem um time que sai 1 praticamente todo fim de semana. Foi o que aconteceu com a Red. Eles saíram 1 todo fim de semana, tirando um que eles saíram 0-2 e um outro que eles saíram 2-0. Não, 2 eles saíram 2-0, um eles saíram 0-2 e o resto foi 1-1. Foi o time que mais teve fim de semana 1-1 no campeonato. Terminaram em sexto lugar na fase regular, 10-8. Média de jogo de 32 e 58 minutos. 3 minutos a mais ali, mais ou menos a mesma coisa que a Rensga. Não tem um dado que eu possa mostrar muito específico para vocês sobre a torre, kill, esse tipo de coisa. Não é muito... Não tem muito que eu possa falar. Mas uma coisa que aconteceu, e eu acho que é a única coisa que se repetiu no playoff, é que a Red ela ficou 5-4 Blue Side e 5-4 Red Side. Ela teve o mesmo desempenho. E no CBLOL, eles ficaram 3-0 Blue Side e 3-1 Red Side. Então é um time que o Red Side CBLOL? no playoff, perdão. É um time que no playoff ficou 3-0 Blue Side e 3-1 Red Side. Eles, time mediano, literalmente um time mediano, né? Como que é o nome? Na fase de grupo. Fase regular, né? Na fase regular e do nada viraram uns monstros sagrados aí. Eu não sei o que deram biotônico pros meninos. Não sei o que aconteceu, mas... A gente pode associar direto a entrada do Grevitar, que eu acho que foi o efeito que... a coisa, digamos assim.
Eu acho que a entrada do Gravitar arrumou bastante os problemas dele de mid-game, que era... O Gravitar conseguiu coordenar muito o time para as plays, ele tem muita voz ativa naquele time. Vocês acham que ter enfrentado 2 times tiltados fez diferença? Porque assim, o Flamengo Eu, tava sinceramente, claramente tiltado, né? o Flamengo, eu acho que sim. O time da E Vorax eu acho mais difícil estarem tiltado, mas eu acho que eles o time tiltaram durante o time da Vorax, então o time da Vorax ele tem histórico de peidar em playoff. Não foi a primeira vez que aconteceu isso. Esse time é a maior decepção do CBLOL, velho. Foi que assim, todo mundo atuou abaixo, tirando o Matsu. O Matsu jogou muito bem a semifinal, por mais que ele tenha tomado um cacete no fim das contas. Mas o resto do time atuou muito abaixo do que eles atuaram na fase regular. E foi o que aconteceu em outros splits também, que a line era bem Acho que a parecida, line né? deles não mudou. Tem alguns números da Red, antes da gente passar para os players, que eu acho que é um pouco interessante a gente comentar. Na fase de grupos, a Red ela tinha uma porcentagem de 55% de First Blood. Ou seja, eles pegavam First Blood em mais da metade dos jogos. Isso acontecia muito porque no bot, geralmente o Titã dava gap em metade dos times e eles pegavam aqui o level 1, 2. Ou no top, com o Gigo louco tentando se matar, ele levando alguém com ele. No playoff, esse número caiu para 28%. E mostrando um pouco dessa evolução no playoff, lembra aquele dado que eu falei da Rensga? De quando eles estavam na frente no ouro, eles ganharam? Esse dado foi para a Red dos playoffs. Quando a Red teve vantagem de gold em 15 minutos, a partir de, ou seja, bateu 15 minutos, a Red está na frente, eles ganharam o jogo. 100% dos jogos do CBLOL. A Red também, esse sucesso da Red, eu dou pro Aegis também. O Gabriel Vinícius, ele jogou muito. Pô. Gabriel Vinícius. É. O Edge é o melhor jungle do CBLOL? É que a gente também vai levar em conta o que aconteceu nos playoffs. Então, Sim. provavelmente, a gente ia falar em ou entre o Croc ou entre o Aegis, mas eu acho que o Aegis, sim, o brasileiro, ele mandou super bem no primeiro e no segundo. Eu me saí bem, né? Falando brasileiro. Fora da curva demais, cara. Ele é o melhor jogador da Red hoje? Cara, mas você fala... É Acho que não dá. que, Falar isso com o mecanicamente, eu Tiltan acho ali, que o velho. Titã com certeza é melhor. Mas é que todo mundo lá tem um papel diferente. Por exemplo, o Gravitar pode ser não tão bom tipo, mecanicamente, que ele vai ser na frente no V1, mas ele tem um papel de organizar o time. O Titã é um papel mais de carry. O Edge, tipo, O Avenger é melhor que o Gravitar? eles têm estilos de jogos Na diferentes. mecânica, sim. O Avenger, ele quer pegar vantagem pra ele mesmo. Ele Sim. gosta de jogar bastante de Lucian, de Akali, bonecos assim. Que E você acha que ele pode entrar na final? Você acha que existe um... existe. Existe um mundo que a gente já comentou do Yuri impor a mecânica dele em cima do Gravitar. Isso fazia diferença no jogo. Então, o principal ponto que eu vejo que a Red tem que trabalhar é trabalhar no meio do mid. Tem que ver se o Gravitar, por exemplo, vai pegar picks pra tipo, bater de frente com o Yuri, tentar ver num V1 e pegar pressão no mid pro Edge conseguir jogar, ou ele vai aceitar essa pressão e tentar capitalizar em outros lados do mapa, jogar de TF, jogar de Galha. Você que é mid laner, Zelda. Diga. O do Gravitar. E aí já vamos começar a falar dos jogadores aqui, né? Pool do Gravitar. 2 jogos de Syndra, um de Zoe, um de Lissandra contra o Black, um de TF, um de Kled e um de Irelia. E sim, diferencia nisso que você já estava falando? Se eu não me engano, ele falou numa entrevista no CBLOL que o Coelho lá, que era treinador dele também, do Akari, eles escolhem um campeão na hora. Eu achei isso meio bizarro. Tipo, eles não treinam. Por exemplo, aquele Kled dele era... Tipo, era um boneco que ele já jogava, que ele já sabia jogar. Ele viu a oportunidade de jogar contra Silas. Kled é um bom boneco contra Silas, Mas porque já tem era Cortacura no treinado, tá? Q. Não entendi. Era treinado. Sim, era treinado. Ele tinha essa resposta já. Sim. A gente chama de Pocket Pick, mas ele tem o perfil de jogar bastante com Control Mage. E quando precisa, ele joga com campeão melee mais assassino pra Bruiser. Eu Tipo, acho que a pool dele não é um problema, cara. O problema é dentro do jogo. então, é que nem eu falei, tem que ver qual vai ser o planejamento de jogo da Red, porque, por exemplo, um ponto que fez atrasar muito o jogo da PEN foi não saberem lidar com o Lucian do Yuri. Por exemplo,
O Team pegou Syndra contra a Lúcia. É uma matchup tipo 50-50. Quem jogar melhor, aquela matchup vai sair na frente com pressão e vai conseguir transferir isso pro mapa. Tem que ver se o Gravitar vai tentar bater cabeça com cabeça, que é Syndra contra a Lúcia, ou ele vai tentar pegar um TF pra puxar o wave e tentar dar vantagem top ou bot. Mas assim, a gente meio que já encontrou um bate-cabeça aqui, que a gente já falou quando a gente estava falando da Rensga, de que a Red, perdão, de que o Yuri ele se destacava muito mais quando ele pegava o AD mid. Sim. E deixava o Croc mais livre ali, pegar Nidalee, Diana. E se banirem Irelia e Lúcio? Mas Aí, né, eu acho daí que não dá. deixa muita coisa aberta pra Rensga, porque eles têm o Trash do Damage, tem o Varus do Trigo, e tem que lembrar que o último jogo do Trigo na fase regular, ele ficou 8-0-11 e contra a PEN ele foi vencido. O Renekton... O Varus do Trigo é o melhor boneco dele, cara. O boneco mais banido contra a Rensga. Então, aí você tem que provar o trabalho do seu coaching staff. Eles têm que saber jogar, tipo, ter respostas para os pontos fortes da Rensga, que são, com certeza, os ADs mids. Quando a gente for analisar diretamente o jogo, a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de palpite de pique, o que vai ser impactante, o que não vai. Tem um último detalhe que eu quero perguntar para vocês em relação ao hype. Se o hype faz diferença, assim. Eu acho que faz. Como eu vou dar... Acho que eu tenho um dado para provar isso. Tá. KDA da Rensga. Tá? Vou considerar KDA. Se vocês quiserem, eu posso falar a porcentagem de kill. Eu vou falar tudo. KDA da Rensga, fase regular. Tá? Chiari 2.9, Croc 3, Yuri 4.2, Trigo 4.9, Damage 3.3. O cara com mais participação de kill era o Croc, 71%. O cara que dava mais dano era o Trigo, 26.8%, com o Yuri 5%. O Gold ficava mais na mão do Trigo, 23.2%, mas o Yuri ficava com 22.3%, muito perto. No playoff, esses números são basicamente iguais. A única coisa que realmente mudou é que a porcentagem de dano maior do time passou a ser do Yuri. Até porque teve jogos que ele ganhou sozinho, vamos ser honestos. Foi a única coisa que mudou. Ele passou a dar 29,3% do dano, o Trigo caiu para 26%. Essa diferença aí inverteu. A Red, isso é bizarro, tá? Já tô avisando você. Fase regular da Red. KDA. Gigo 2.7, Aegis 4.3, Avenger 4.3, Titã 4.6, Jojo 4.1. A gente percebe que eles têm um KDA mais alto, né? A maioria tá com 4 para cima, porque quando a Red pegava time ruim, eles costumavam passar trator. Importante. E eu acho que é meio bait esse KDA da Red, porque diz muito daquele jogo lá que o Flamengo perdeu no primeiro no Gage, que o Ranger trollou, daí foi aquele jogo 31/3. Mas eu acho que é só na fase regular. É só fase regular. Tá. Eu vou chegar no playoff ainda. Participação de kill, 69,3% empatados do Aegis, Avenger e Jojo. O cara que dava mais dano era de longe o Titã, 29%. O segundo era o Gigo. E o Gold ficava mais alocado aí na mão do Titã, 24%. Os outros três ali do topside era bem parecido. No playoff, e aí é bizarro, eu entendo o que você falou, Zelda, mas eu vou comentar por cima também. O KDA do Gigo dobrou, foi para 4.5. O do Aegis foi para 6.5. Do Grevitar, 6.3. Do Titã, 7.2. Do Jojo, 5.3. Participação de kill do Jojo, especificamente, subiu absurdamente para 73.7. Quando a gente for falar dos players, a gente vai falar um pouquinho mais disso. O dano maior continuou sendo a mesma coisa, a quantidade de gold também tem a mesma coisa. Eu entendo que você falou do 33-3, só que a Red também estompou a Vorax 2 vezes. Que foi um 14-0 e um 10 no último jogo. Os números deles estão muito inflados. Eu entendo que pode ser bait, mas eu acho que representa um pouco sobre como o time mudou nos playoffs e como eles estão vindo com hype ultra absurdo para essa final. Concorda? Concordo. O Lufer concorda também? Concordo. E hype ganha jogo.
Vai pegar jogo, a gente já viu isso. O último detalhe que eu quero falar aqui da Red em relação a Pix, antes da gente passar para o jogo mesmo, não tem muita diferença de boneco. Então, assim, o Gigo jogou muito de... Caramba, o Gigo ele não jogou de... Caramba, o Gigo não jogou de Gwen na fase regular. Não. A gente se confundiu. A gente falou que ele amassou alguém lá de Gwen. Não foi ele, não. Foi outra pessoa. Acho que foi o que a gente falou. Não, Foi. mas eu falei Ele não que jogou. ele amassou contra o Flamengo. Foi. Naquele jogo No Stomp. playoff. Na fase regular ele não jogou. Ele jogou mais de Viego. Também jogou muito ele de Camille, Seth e o Kong. O Aegis de Diana e Lee Sin, Shinzao. O Avenger jogou muito de Lúcio, mas não conta porque ele não jogou. O Titã 6 jogos de EZ. Moral tá no bot. O Jojo jogou 8 jogos de Nautilus na fase regular. No playoff ele só jogou 1. Ele pegou Rakan 4 vezes. Ganhou os 4. O Zodano falou que ele é muito ruim de Alistar. Mostrou. É que esse Rakan mostrou muito força que a Zaya tomou buff e ela ganhou muita prioridade no draft. Normalmente, como. Jogou 2 vezes sem a Zaya. Importante dizer. Sim, mas. Tipo, pela vinda da Zaya, provavelmente vai aparecer ainda mais esse Rakan. Eu acho que é um lado que a gente deve ficar de olho aí na final. Em relação à dupla. Mas ele puxou muito o Rakan pra ele. Ele jogou de Alistar 2 vezes. Foi 2 jogos contra a Kennen. Um contra o FNB e um contra o... Não, os 2 contra o FNB. Então, ele jogou muito mal o jogo contra a Kennen, porque quando você tá contra tipo, um boneco assim que vai dar tipo flash engage, você não usa seu combo pra dar engage, você usa seu combo pra empurrar por exemplo, o Kennen adversário pra longe. Deu pra perceber que 3 teamfights que ele combou e não parou o Kennen acabou com a teamfight, e a única teamfight que ele fez que devia fazer, que FNB flashou todo de Kennen, ele jogou o Kennen pra longe, eles ganharam a teamfight e ganharam o jogo. Isso aconteceu. O Rakan do Jojo aí é desde a T1. Desde a T1 ele pega esse boneco. Sim, ele é bom combo, ele gosta do boneco. Tem que ver como é que a Rensga vai virar em relação a isso. E a gente vai comentar disso exatamente agora. Porque chegou aquele momento, senhores. Nós já destacamos um pouco aí de cada um dos times. Já falamos aí o que a org fez de diferencial, o que os times fizeram de diferente. Mas agora chega de enrolação, digamos assim. A gente vai falar, então, do jogador surpresa da Red Kennedy, o Fex. Agora você vai explicar a piada, porra. O Felipe Corradini. Tá inscrito aqui no CBLOL como Fex. Não, mas isso é desde o começo do split, não é? Ele tá inscrito como jogador. É que nem o dono lá da IG, que jogou um jogo lá, quando... O cara da Fúria também, porra. O Eduardo lá que fez golpe de estado. O Eduardo fez literalmente golpe de estado, né? O Jockster não joga mais, velho. Que dó do Jockster, cara. Foi essa. Então quer dizer que ele joga do quê? Suporte? Não mostra a rota dele. Autofio? Joga autofio. Caralho, quer dizer então que se o Tiltan aparecer, ele vai entrar no lugar dele? Eu tenho quase certeza que ele é platina. Nossa, eu tenho certeza que ele é platina. Certeza. Platina é um bom elo, tá? Concordo. Vamos falar agora do jogo mesmo. Neste sábado, 4 de setembro, é sábado? Sábado, 1h. Sábado. Red Kennedys contra a Rensga. Rensga contra a Red Kennedys, né? Na verdade, a Rensga terminou com um seed maior. A gente já falou um pouquinho de cada time, mas agora eu quero falar do pau a pau, do jogo. Então, assim, eu quero expectativas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, quem quer falar da Rensga? Posso falar da Rensga. Não, daí você define aí. Não, um vai falar da Rensga, o outro vai falar da Red. Escolhe. Porra, aí é foda. Tá, Luffy. Rensga, qual que é a sua expectativa pro time, em geral, tá? O que você acha que vai acontecer nesse jogo? Olha, eu acho que assim, esse jogo, pra mim vai ser decidido no primeiro jogo da série. Eu tenho um feeling desses, assim. Uhum. Eu assisti aquele depois do Nexus, do... Sim, DDN, da Riot mesmo. Da Riot mesmo, CBLOL. O da Mage lá, ele falou que o time da Rensga testa no primeiro jogo. Só que é aquilo, se eles decidirem testar no primeiro jogo... Você acha que isso é perigoso contra a Red?
Eu acho perigoso contra a Red, porque se os coreanos decidirem, se o Titã, o Gravitar, o Gigo decidir gritar na orelha dos coreanos, e os coreanos não entender nada, é perigoso. Tem que entrar 100% todo vapor. Só que é aquilo. Se a Rensga entrar e ganhar o primeiro jogo, eu acho que vai ficar muito difícil para os meninos da Red voltar do psicológico. Porque os coreanos vão crescer. E eu acho que se o Yuri e o Croc encaixar o jogo junto, eu acho muito difícil a Red segurar eles. Você acha que, mesmo se for 5 jogos, o primeiro é o que é mais importante? Eu acho que sim. Eu acho que Você não acha tem que tem... 5 jogos nessa série. Você acha que não rola? Você acha que existe chances altas de um 3-0? Eu acho que sim. Combina um pouco com o que você falou. Mas da Rensga em si. Dá. Se você tivesse que disser um caminho da vitória da Rensga. Um caminho da vitória? Um boneco que você acha que é o mais importante, uma lane, Essa é um fácil. estilo de jogo. Essa é fácil. E tem 2 pra você responder. E se eles quiserem tirar o Gigo do jogo, a Red não joga. Mas você acha que dá? Pra tirar o Gigo do jogo? Você acha que dá? É só não deixar o Chiari sair de Sane, né? Aí é o problema. Então, porque eu vou cortar, o Zelda, porque eu ia fazer a mesma pergunta pra você e enfiar. Não, tudo bem. Aproveitar que você falou disso, então. Uma pergunta que eu ia fazer era quem você acha, qual que é a lane que você acha que tem mais diff, ou que pode ser mais diff? Ou qual pode se tornar com mais diff, de acordo com alguma circunstância? Por exemplo, se banir todos os bonecos AP e o Croc ter que jogar de Volibear, vocês acham que ele vai fuder a série? É um exemplo, não respondo, é retórico. E o que eu ia falar era, pra mim eu acho que é muito claro, lane a lane, que o Gigo é melhor que o Chiari. Se mostrou melhor que o Chiari. O que foi esse? Aí. Não, eu tava tirando. Eu ia sofrer formiga. Eu achei que ele mandou o deboche, tá ligado? Os caras sabem o que ele tá falando. Cara, que merda que ele tá falando. Ninguém discorda disso, já que aconteceu isso aí? Olha, eu não pior acho que é um gap tão grande assim. Você acha que não é um gap tão grande? Porque eu acho que é pouca mecânica que deixou o Giga na frente. Eu acho que tem um gap. Eu acho que tem um gap de atitude. É que o Giga é psicopata na rota. Sim. Eu acho que é um gap de atitude. Foda-se. Ele vai andar pra cima do. Mas é aquele psicopata previsível. Aqui até virou meme. Falou que se você não morrer pro Giga até level 3, depois você ganha o jogo. Mas e se você Mas morrer? se você morre, você perde o jogo. Mas exatamente, você já sabe o que ele vai fazer, é só não morrer Mas até você level conhece 3. esse jogador de CBLOL, Zadinha? Pô, você sabe como é que é. Fala isso pro Chiari de Nar. Vocês acham que não é tão top diff assim? Eu acho que é. Na minha opinião, não. Eu acho que o que pode desbalancear o jogo ou é o mid ou o jungle. Eu acho que é, tá? Só pra eu fechar. O que eu acho que é? Especificamente, porque eu acho que se a Red não deixar o Chiari jogar de Renekton, ele já não consegue dar essa diferença em cima do Gigo, de não deixar de jogar. Mas tem que pensar que a prioridade de Renekton foi muito melhor na série contra a PEN. Pode não ser nessa série. Uhum. Tipo, eles vão dar prioridade por causa do Renekton e Dali. Mas não necessariamente se, banirem e Dali ou banirem Renekton, vai acabar o jogo da Rensga. Não acabar o jogo da Rensga, mas eu acho que o Chiari não se impõe do jeito que ele se impõe de Renekton. Eu acho que se você botar o Chiari de qualquer coisa contra o Gigo que não seja o Renekton, ele não ganha lane solo. Eles vão ter que divar ele 40 vezes. Deu pra entender o ponto? Uhum. Eu acho que no 1v1 solo, se ele não tiver com o boneco mais confortável dele, ele não consegue se impor. Diferente do Gigo, que joga de qualquer merda. Ele puxa um Jax ali e fala, foda-se. E vai rolar o ban Lee Sin na série? Então, próxima lane, Então, todo mundo concordou que que o Gigo sai na frente aí no 1v1, né? Lane a lane. Essa é difícil, hein? A Aegis e Croc. mano, os dois são bons. E vão banir Nidarilli, sim, é isso. Eu também acho. Eu acho que não passa nem Não, jogo. eles não vão fazer o erro do Flamengo, deixar esse em 3 jogos Open e 3 Stomp. Eu acho que o Lee Sin não vai passar nenhum jogo. E a Nidalee eu não sei, porque tem isso que a gente falou do Renekton, né? O
O Croc ele não usou, entre aspas, pegar a Nidalee em nenhum jogo que não tinha Renekton. Eu acho que talvez a Red perceba isso e bana só o Renekton e não bana a Nidalee. Mas eu acho que não. Tipo, eu acho que ele não vai jogar. O Red não vai jogar de Lee Sin, ele não vai jogar de Nidalee. Inclusive, eu acho que o pick que vai ser muito visado é a Diana. Para os dois. Eu acho que é o pick, vai ser o segundo pick mais visado dessa. Tem um outro que eu acho que vai ser mais, que eu não vou falar porque é spoiler da próxima lane. Rek'Sai. Aí, sonhador. Eu acho que a Diana faz muita diferença. Eu acho que com aquilo que a gente falou do Croc jogar muito de Jungle AP. Então, e o Ash jogou muito de Diana. Os dois Acho jogaram que o muito Olaf de vai Diana. aparecer. Ah, cara, Cara, aquele jogo que eles voltaram contra a Vorax, ele jogou Mas e aí, muito quem bem. é melhor? Mano, os dois, tipo, acho que não dá pra falar que tem um gap na jungle. Os dois estão em alto nível. Mas a gente tem que votar em um? Não, o Croc. O Croc. Que maluco, mano. Faz play, raiva, Maestro. tutor. Filme fala, de O verdade. maluco é o mago dos games. Vocês velho. acham que tem um jeito de chutar o Croc do jogo? Ou o Aegis também? Como assim, chutar? O que eu quero dizer chutar? Tem uma coisa que uma galera falou, por exemplo, em Resgipen, de que quando o Carioca jogou com um boneco que ele não era confortável, o nível dele caiu, não um negócio tipo ultra absurdo, mas ele deixou de ser tão dominante e consequentemente o nível da PEN caiu. Que eu falei, não tão dominante, não foi um abismo de diferença. Vocês acham que acontece isso contra tanto com o Aegis ou tanto quanto o Croc? É possível? Eu acho que a gente Ou vai só ver. se eles tiltarem? Eu acho que a gente vai ver isso na final, porque não vai passar nenhum dos bonecos deles, né? Então, mas aí, porra, no último jogo a Vorax baniu 5 jungle, o Aegis tirou o Zek do cu. E jogou, tá? E ele ganhou, porra, ele foi o destaque daquele jogo ali. Só não foi mais que o Gravetop, porque ele pegou culpa porra com a Irelia também, mas eu acho que pique pros dois, tá? Talvez um pouquinho menos pro Croc. Eu acho que a pool do Croc. Não, a pool do Croc é vasta pra caralho. Ele jogou de muita coisa a fazer. Mano, tipo, a gente só vai saber lá na hora, porque tá muito acirrada essa Concordo. disputa. Que não dá pra levar em consideração Mas porque vamos os dois votar têm em um. O vasta. Croc, a gente votou no Croc. Por ele ser importante pra Rensga, extremamente importante pra Rensga, acho que é o bom, do que o Aegis pra Red. E a próxima rota não tem contestação, né? Não, acho que não. Eu acho que, por mais que o Gravitar tenha tentado muito bem, fez bons jogos, ele é o destaque do time hoje, né? Vai mostrar a maturidade da Red, como que eles vão. Que nem eu tô falando aqui o podcast inteiro. Como que eles vão lidar com o Yuri Mid e o que o Gravitar vai tirar da Cartola pra conseguir contornar isso. Aqui, o que eu falei, tentando falar um pouquinho de pique, eu acho que o pique mais valioso dessa série, o pique MVP, digamos assim, o queridinho, é a Irelia. Eu Dos acho que dois sim, lados. Sim, os quatro jogam. Top mid. Top mid. 5 se você contar o Avenger. Que pode entrar. Mas vocês acham que o Chiari é um bom player de Irelia? Ele é um player médio de Irelia, assim como o Gravitar também é. Ele não vai pegar a Irelia e ganhar um jogo sozinho, que nem o Avenger, o Gigo ou o Yuri fariam. Tá muito fácil É de jogar que com essa ela, né? nova Irelia tá, tipo. Tá muito mais fácil do que a Irelia antiga, porque tem menos. Você está capacitando mais rápido, o W te deixa imortal, o Hemodrenário faz você curar muito rápido, tipo, te deixa mais bruiser, você consegue tancar mais anti-fight, dar mais dano. Então, depende muito. Mas eu acho que é um pick que vai ser muito valorizado. Se ele não for. Pelo Sim, fato eu acho que se dos ele dois não times for jogarem. banido na primeira volta, a gente vai ter Irelia em todos os jogos. Eu acho possível. Assim, se no 1, 2, 3 não banirem, porque se passar pro 4, 5, alguém vai banir, com certeza. Justo. Acho que vai rolar um Irelia contra a LeBlanc. Mid. Irelia do Yuri contra a LeBlanc do Gravitar ou o inverso? Aí eu não sei. Pode acontecer os dois cenários, Deixa eu ver esse que é o aqui. problema. Ó, o Yuri não jogou de LeBlanc, tá? No campeonato. Nem fase regular, nem playoff. Porque eu acho que não precisou. Então talvez esteja na pool dele.
Mas o Porque se der um boneco, tipo, um Viego, um boneco mais AD pro Croc, com certeza ele vai pegar mais boneco. Gravitar ele também tem as pegadinhas, né? Ele é maluco, né? Puxou a Alissandra, puxou um Kled. Ele joga muito de Então, galho. mano, foi pensado os dois. Não acho que foi coisa de maluco. Não, Porque acho que no Academy ele já jogou várias vezes, Porque é tinha bizarro, pedido. entendeu? o de maluco nem é que não é treinado, é o pique mesmo, que é bizarro mesmo. Pô, o cara mandou um Kled mid, velho. Não, Zero mas, Ignite. pô, cara, o maluco pegou o Silas Blind, tipo, o Crashel trollou 1000%. Tudo bem, mas ele mostrou que a pool dele é vasta. Aliás, senhores, deixa eu pegar aqui o Grevitar. Quero puxar a pool dele pra ver se tem algumas pegadinhas. Eu sei que ele joga de galho, tá? Eu acompanho bastante o Gravitar. Ele joga com Orianna, Victor, Akali. Ele joga de Ryze. Ele joga de Ryze, ele já meteu uma Diana, uma Gwen mid, um Viego mid, É uma que Lulu esse mid. Gwen mid aí é quando tá muito desbalanceado, né? Sim. Joga de Akali também, mas eu acho que não vai passar pra nenhum lado. Acho que vai ser permaban do Será? headside. Ah, com certeza, cara. A não ser que, tipo, seja, sei lá, jogo 4, Mas você 5. acha Kali bom assim? Ah, mano, o boneco é escroto. É difícil de balancear. Mas a escolha aqui eu acho que é bem óbvia, né? Yuri pro nosso Sim. top team aí. No bot agora, eu acho que a gente cai na mesma pegada do mid. O Trigo é bom, tá jogando muito bem. Pra mim foi o Mas o cara é torto, né? top 3 cenário, top 3 AD do cenário. Pô, o Torto até me desconcertou aqui agora. Top 3 AD do cenário. Jogou muito bem os playoffs. Mas o Titã não tem como, né, rapaziada? Acho que o Titã tá numa das melhores fases dele. Eu acho que é a Cara, melhor fase dele. Só do KDA 7.2, velho. E ele morre pouco, ele não mete o louco. Ele não morreu de Zaya ainda. Não, ele não morreu de Zaya. Deixa eu pegar aqui os status do. Mas eu acho que EZ não passa. Eu acho que EZ, se passar, ele pega. 100%. Pede pra pro ban esse Z? O boneco é muito. Tu larga ele no bot lá, não morre. Farma, ele Então, joga bem esse com o problema. boneco. Vai causar bastante dano dele. Eu acho que não passa. Eu acho que 100% não passa. Assim como eu acho que o Varus também não passa 100%. Cara, que tem muita prioridade e muito boneco nessa série. O Trash Alguma também. coisa vai cara, passar. tem muita coisa pra banir, pô. É aquilo, tem muita prioridade. Então, alguma coisa vai passar e eu acho que o que assim, vai ó, passar se a gente pensar pelo lado da Red, tem a Irelia, tem Lee Sin, tem Diana, tem TK, que a Rensga baniu todos os jogos do playoff, e o Gigo jogou 2 jogos contra a Vorax. Ele perdeu, né? Um ele perdeu. Mas tem Camille, tem Gwen, tem EZ, tem Rakan, que o Juju tá jogando muito também. Então. Eu falei 8 bonecos já, tá? Do lado da Rensga tem o Renekton, a Nidalee, por mais que a gente já tenha falado sobre isso, né? Tem Irelia, Diana Lucian. também, tem Irelia, Lucian, tem o Varus do Trigo, do Trash, do Damage. Caralho, tem muita coisa, velho. Tem muita prioridade. Alguma coisa vai passar. Resumindo, essa final vai ser Coach Steph Diff. Coach Stephen Diff, concordo. Os meninos da pecuária, né? Os meninos da pecuária. A Red tem o Corradini e aquele careca. Não, o careca saiu. O Corradini é. Outro Corradini careca. Eu acho que cara. Não, o Corradini não faz parte disso. O Corradini é só dono, né? Não. Não? Não, mas isso é uma fica coisa. Lá vendo o jogo atrás dos caras. É? Então é outro cara. Eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele aparece lá nos videozinhos, nos vlogs também. E tem o Avenger, né, também. E tem o Avenger. Mas assim, eu acho que o Avenger só entra se o Gravitar chutar muito. Não, eu falei na coaching staff. Ah, tá. Porque tá ali pra ajudar, né? Se a Red tomar um 2-0, ou se no eu acho que não jogo, colocam. Um 2-0 eu acho que não colocam. Ou então a Red pode simplesmente enfiar o dedo no cu e botar o Avenger no primeiro jogo. Pode ser. Eu acho que existe esse mundo. Eu acho que esse mundo existe. Eles têm que postar o time 30 minutos antes, tipo o futebol? Não, eles têm que. Do primeiro jogo é no dia anterior. Daí, depois do primeiro jogo, eles podem trocar, tipo, a partida.
Acho que não rola, não. No dia anterior não. Mas enfim, né? Vamos ver. Vamos ver como será esse jogo, como será essa final. Mas eu tenho 2 perguntas. Diga Vocês lá. respondam nessa hora. Vou começar com Diga você, lá. Luffy. Hum. Qual jogador que vai ser o MVP da final, que vai fazer a diferença pro time dele, vai ganhar o jogo, consequentemente diga placar de Red Rensga para esse domingão. Sábado, perdão. Para esse sabadão. Placar de Red Rensga. Isso. E o cara que tu acha que vai acabar com o jogo? Eu acho que vai ser 3-1 Rensga com destaque pro Croc. Eu acho que o jogo ali da Rensga vai ser no Croc. O Yuri vai habilitar ele e ele vai jogar com os jungle pra colocar 2, 3 níveis no Avenger. No Aegis? No Aegis, desculpa. É que tudo emo, né? Tudo igual. Zelderon, Diga. quem é o MVP? Quem será o MVP da final? Quem vai ter o melhor desempenho? Vai carregar o jogo? Consequentemente, o placar da final. Cara, eu acho que o Yuri, eu não vejo o Gravitar, tipo, se dando bem contra ele, porque vai ser o Yuri ganhou do melhor mid cotado do Brasil, e o Gravitar, tipo, além de não ter experiência no CBLOL, tipo, ele saiu da Academy, jogou com mids inferiores, então eu acho que mid vai ser a lane mais cotada, tipo, de relevância nesse final. E, cara, é daqueles jogos que eu não faço ideia do que pode acontecer tudo. Mas como eu tenho que falar algum time, vai ser 3-2 Rensga. 3-2. Então só o Zé vai votar na Red. Clubista. Clubista. Com clubismo ainda, né? Então, Porque ainda se não tem fosse essa clubista, era Rensga também, que eu não sei. Eu acho que a Rensga é a favorita pelo jogo que eles vêm fazendo. Cara, foi bonito de ver, tipo, o jogo de PEN e Rensga, porque... Não, PEN e Rensga foi do caralho. Cara. Sério, foi mano, a teamfight tava, tipo, quase acabando e você não sabia quem tava ganhando. Era um bagulho, tipo, foi muito insano. bom. Mas eu acho que tem muitos fatores que desbalanceiam a final a um ponto da Rensga não apresentar 100% do que ela já apresentou, ou a Red apresentar 110% do que ela já apresentou. E... O quê? A gente já falou, porra. Coisas como presencial, o jogador tiltar ou não tiltar, essa mudança de play. Mas eu acho que a gente não pode se basear só nisso, porque, né? Tipo, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, mas isso que eu digo, tem fatores que não deixam a gente ter certeza. A gente tem que lembrar também que os caras não jogam 2 anos, realmente. Também tem essa. Mas pra mim, com claramente zero clubismo no meu coração, Rensga. eu vou de 3-2 Red com o Gigo sendo MVP. Eu acho que é o único mundo onde a Red ganha também, com o Gigo fazendo a partida, a série da vida dele. Eu acho que vai ser isso aí. Algum último ponderamento que vocês queiram fazer? Eu acho que vai ser uma série muito boa, uma série inesperada e que... Eu acho que vão ser 5 jogos maneiros, mano. Se forem 4 5, jogos. Né? Eu acho que serão jogos maneiros. Eu não acho que a gente vai ter, tipo, espanco total, que nem foi, sei lá, Cabo e Flamengo. Eu acho que vão ser jogos equilibrados. Acho que vai ter a parcela de emoção. E fico aí para ver o que... Eu queria ver grito. Espero que tenha. Eu espero que não seja que nem foi o PEN NTZ ano passado, que cada time ficou na gaiola e um time não... Mas acho que vai ser sim. Eu queria ver um time... Covid estralando, né? Eu acho que vai ser gaiola, mano. Mas será que dá pra escutar os gritos da gaiola? Não, com certeza. Não é prova de som aquilo. Aquilo era só pra parar o vento. Acho que eles têm que levantar e mostrar. Não pode mostrar. Não pode mostrar o tortão, cara. Não pode. Bom, senhores, então acho que é isso. Acho que podemos dissertar muita coisa ao longo dessa 1h37 de gravação, mas que você provavelmente vai ouvir menos. Provavelmente vai escutar uns... O Zé do futuro vai ter que escutar algumas coisas. Mano, o Zé editor do futuro. O Zé editor do futuro vai ter que escutar algumas coisas. Mas antes de eu agradecer vocês, senhores, eu quero explicar um pouquinho do nosso projeto.
que nós pretendemos não ser este episódio o primeiro e último. Esperamos Não, dar um pouquinho de vamos ter continuidade. análise de todos os times do Mundial, né? Exatamente, esse é o nosso planejamento. A gente provavelmente fará um episódio semana que vem comentando um pouco mais da final em si, como foi, o que aconteceu, o que a gente achou do jogo, e já dando uns pitacos aí de expectativa para Worlds, que será na Finlândia, aparentemente. Vai ser na Finlândia. Eles ainda têm que fazer quarentena, aquela quarentena maluca que o time da PEN fez? Cara, é que tipo assim, a Tem. final do Mundial tá Tem. datada pro dia 6 de novembro. Novembro, tá? Novembro, daqui a 2 meses. Tempo. Quando o Worlds começa? Então, Tá. então não tem data. Ele só tem a data prévia da final. Mas a tendência é que ele aconteça entre algum momento das 2 primeiras semanas de outubro. Eu acho que é ali No final de dia setembro. 2 de outubro, especificamente. Eu acho que dá uma semana eles vão pra Europa lá pra fazer quarentena de Então, 15 tipo dias. assim, eles vão ter tempo para fazer isso. Isso não vai Entendi. ser impactante. É. Tá. Mas a gente fala disso no próximo programa. Então, a gente vai dissecar os times do Mundial. Os times do play-in, os times das regiões majors, o que cada time tem de bom, o que cada time tem de ruim, previsão para o Mundial. A gente pretende fazer um conteúdo bem bacana aí para este Worlds, para que a gente consiga fazer um formatinho agradável para a gente continuar aí nos próximos splits, anos, seja lá o que o futuro nos aguarda. Exatamente. Zeldinha, você que foi o nosso convidado especial de hoje, muito obrigado por trazer o seu conhecimento para esta mesa de discussão. Fica à vontade aí para se despedir e mandar um recado para sua tia, se você quiser. Como assim, minha tia? Pode ser outra pessoa também, pô, se você quiser. Queria agradecer aí pela oportunidade de conversar aqui. Sempre uma honra estar aqui com vocês, grandes amigos. Qualquer coisa, sempre que precisar, é só chamar aí que eu apareço. Obrigado pela oportunidade de conversar aqui sobre essa final do CBLOL, uma final histórica. Ninguém esperava. Primeira vez que Seed 4 e Seed 6 se enfrentam, 2 times do Seed inferior. A gente não comentou isso em nenhum momento, né? Mas os underdogs, os humilhados serão exaltados. Lufer, você que vai estar aqui comigo, esperamos todos os dias para a gente comentar mais aí no futuro. Mas fica aí também o seu espaço para poder agradecer aí, falar o que você quiser. Bom, primeiramente vou agradecer ao nosso caro amigo Zelde Jensens por estar aqui conosco, né? E obrigado bem a quem ficou até o final aqui, escutou todo o debate. E agora é assistir essa final. E semana que vem a gente faz análises e vê quem acertou o palpite. Exato, quem acertou os bonecos, tudo isso aí que nós falou hoje, né? Exato. Exatamente. Toda análise detalhada. Para terminar, eu vou dar um recado antes de eu mesmo me despedir. Eu vou ser bem honesto aqui. Eu não sei se o Zé do Futuro vai ter que cortar isso ou não. Mas eu não faço a menor ideia de como a divulgação nos aplicativos funciona. Eu não sei se dá para eu botar o meu Twitter no Spotify, o Twitter do programa que vai ter, esse tipo de coisa. Se for possível, ou seja, se você estiver ouvindo isso, é possível. Se você não estiver ouvindo isso, não é possível. Se você estiver ouvindo, é possível. Eu vou deixar as nossas redes sociais, tanto minha, do Lufer e do Zelda, assim como o Twitter oficial do Alma do Dragão, para você poder acompanhar, comentar, fazer alguma pergunta, qualquer coisa que você queira, marcar a gente. E a gente fica muito feliz aí com a sua divulgação, caso você tenha escutado até aqui. Indica aí pro seu amigo, pro seu chefe. Tilta, cachorro. Mano, sei lá, pro Ranger, vai lá no Twitter dele Spam. e marca. Aí, Ranger, escuta esse podcast aqui, brabo. Fica aí. Então, para você, a gente pede isso para vocês. E por fim, finalmente, me despedir para vocês. Agradeço imensamente todo mundo que escutou a gente até aqui. E espero que vocês encontrem a gente na próxima edição do Alma do Dragão. Muito obrigado e até mais. Go Red.